Boa noite. Depois da brilhante exposição de André, didática, elegante, sucinta, fica difícil a gente superar com a minha didática e a exposição que eu tenho feito. Contudo, ela ressaltou e deixou bem evidente a curiosidade que o cientista tem. Todo cientista que dentro das especialidades existem. E não fugiu à regra a cápsula endoscópica, foi consequência exatamente dessa visão curiosa. E que eu vou, mais adiante, com o passar dos diapositivos, mostrar de que maneira surgiu essa ideia, de uma maneira, como o americano diz, em forma de anedota. Vou mostrar. Eu modifiquei um pouco o escopo da nossa apresentação, porque ia ser cápsulas endoscópicas, avanços da endoscopia digestiva. Mas eu comecei exatamente pelo que afligia mais o médico, que era o segmento que era menos visualizado, se não nunca visualizado, e a patologia que angustiava muitos clínicos, cirurgiões e médicos, endoscopistas, que era o sangramento de orelha. Por essa brecha aí, então, eu entrei e a gente vai falar sobre cápsula endoscópica do delgado, em seguida uns toques sobre a cápsula de cólon, que é uma coisa mais nova, mais atual, e aí a gente entra no âmago da questão, no mérito da nossa apresentação. Muito bem, então, como eu estou dizendo aqui, foi uma apresentação que eu fiz sobre avanços da endoscopia digestiva, diagnóstica no sangramento digestivo de origem obscura. Isso suscitou uma definição ou uma redefinição sobre o que era sangramento digestivo. Sangramento de origem desconhecida, o sangramento de origem obscura, desconhecida, persistente ou recorrente, que se apresenta para o médico através de sangue oculto, que se apresenta para o médico através de sangue oculto nas fezes, com uma anemia ferropriva, ou de forma visível, hematoquesia, heterorragia, no qual as investigações endoscópicas primárias são negativas. Isso aqui é que leva, então, ao termo de ser obscura, então, a hemorragia. Pode se apresentar, ser visível, mas não sabe de onde. Pode ser escondida como uma anemia, um hemograma, mas ninguém sabe de onde. Pode ser uma hematoquesia, mas ninguém sabe de onde. Então suscitou e levou a Sociedade Americana de Gastroenterologia, depois de estabelecidas as ações diagnósticas da cápsula endoscópica, como uma nova classificação do sangramento digestivo. Se dividiu agora em sangramento digestivo alto, que tem origem até a papila do adenal, onde tem alcance o endoscópio comum. Sangramento digestivo de origem média, ou sangramento digestivo médio ou do meio, que tem origem da papila do adenal até a válvula iliocecal, onde tem alcance pela cápsula endoscópica e pelo endoscópio duplo balão, que se fazia só naquele tempo, e hoje tem o de push e tem também o de monobalão. E o sangramento digestivo baixo, que é o sangramento originário dos cólons, onde a colonoscopia tem o seu devido alcance. O sangramento digestivo médio, ele ocupa um espaço muito importante dentro da clínica, e que talvez a gente não tenha um alcance dessa importância, mas observe, a hemorragia do trato digestivo médio é uma forma distinta das demais localizações, que corresponde a apenas 1% do sangramento digestivo, já deixou com pouca forma de lidar com aquilo. O tempo estimado para diagnóstico de sua fonte é em média de 2 anos, vejam bem, e requer maior número de procedimentos diagnósticos, evidentemente, maior número de transfusões sanguíneas, evidentemente, e maior custo na internação. E isso
resulta num prognóstico que vai para uma mortalidade de 10%. Quer dizer, torna-se uma coisa de uma importância muito clara. As causas são várias, como os senhores sabem, de origem intestinal, ectasias vasculares, fístulas intestinais, o divertículo de Mede, úlceras, vasculites, a doença de Crohn, proveniente de outros sítios, como a hemofilia, o hemossulcos pancreáticos, a lesão de Dier-Laffoy, hemangiomas. Então, o que é de novo nesse campo, naquele tempo que eu estava expondo essa explanação, expondo esse meu pensamento? Tinha e tem a enteroscopia por cápsula, que avançou muito além do diagnóstico da hemorragia de origem obscura, como para outras patologias também. E a enteroscopia por duplo balão. A enteroscopia por cápsula, ela foi direcionada e o primeiro trabalho que foi publicado foi exatamente em pacientes com hemorragia de origem obscura. E se pensava sobre aquele adágio que se dizia, de que Deus tinha protegido o intestino, o jejuno e o ilho, de doenças. Mas na realidade, hoje em dia, com o avanço, a gente viu que as descobertas de lesões neoplásicas, vasculares, repercussões de doenças sistêmicas no trato digestivo médio é uma verdade, e ele não está imune tanto quanto a gente queria que Deus tivesse feito. Segundo o FDA, está bem estabelecida a função, o papel da cápsula endoscópica no diagnóstico da hemorragia, e se tornou para eles, e para a gente também, um exame gold standard para o diagnóstico da hemorragia de origem obscura, e patologias também do intestino delgado. Já abriram isso aqui, já viram mais coisas. O exame o exame diagnóstico de primeira linha para avaliação da superfície mucosa do intestino delgado. Eles já diziam isso em 2006. Imagine agora o que a gente tem visto com o aprimoramento das cápsulas, que hoje está num avanço tremendo, e a gente está diagnosticando coisas que depois na frente a gente vai observar e dizer para vocês. Aqui entra aquela questão anedótica que eu falei. O aspecto histórico foi desenvolvido por um engenheiro chamado Gabriel Idan, um israelita, cujo era militar. E esse militar especializado na tecnologia de imagem em medicina, tecnologia de imagem na medicina, depois que ele deixou, do sistema gastrointestinal. E Dan construiu grande parte da carreira dele na indústria militar, como eu estava começando a dizer, em Israel, onde ele se especializou em tecnologia de ponta para mísseis teleguiados. Então, coisas que eram feitas para a guerra foram aliadas e passadas para a medicina, para beneficiar o ser humano. São os paradoxos da vida. A cápsula endoscópica, aliás, surgiu quando, ao passar um ano em Boston, um amigo gastroenterologista lhe fez um desafio: criar um endoscópio sem fio que fosse capaz de atravessar o sistema digestivo e fotografá-lo. Foram necessários quase 20 anos até a produção do protótipo em 1997. Atualmente, há mais de 6 anos atrás, 65 mil pacientes já tinham feito exame com a cápsula da Given, que foi a primeira, mas hoje tem mais 3 empresas fabricando cápsulas. Esse é um aspecto histórico que eu achei interessante. Esse foi o protótipo inicial, que mudou muito pouca coisa, a não ser a questão da fotografia, quantas imagens por segundo, que eu vou falar depois, a questão da antena, a questão também da bateria, que é fundamental. A bateria rendia aqui, eu fazia exame, eram 8 horas e olha lá, ficava com medo que não desse. Hoje em dia eu alcanço 15 horas de duração de bateria para um paciente ser investigado no seu intestino delgado. Avançou muito nesse campo. E a resolução melhorou demasiadamente. As lentes são melhores, essa resolução consequentemente melhorou. Como eu já falei,
não precisa estar repetindo, é que atualmente foi aprovado pelo FDA, certificado também pelo mercado comum europeu, pela Comunidade Europeia, introduzida recentemente no Brasil em 2003 para 2004 em São Paulo. E recentemente, naquela época, foi em 2007 que eu comecei aqui em Natal com o meu colega, o Bernardo, e talvez outro colega que me falha a memória agora, e não tenho certeza. Ela, como eu falei, é composta então por camadas. Você tem aqui várias camadas, onde esse formato, com essa parte onde você tem essa redoma, onde você tem as baterias aqui internas, que é a vida do exame, né, evidentemente, a antena, luminosidade, né, nesse trecho, as lentes, e a redoma protetora que não deixa nada aderir, vira e reto. Naquele momento, existia só as cápsulas para esôfago, ainda existem, e a gente faz pouco. Existem as cápsulas para intestino delgado, e hoje, mais atualmente, para colo. A diferença, aqui os senhores estão vendo, fotografam pelas duas redomas, pelos dois cantos aqui, porque é uma passagem muito rápida pelo esôfago. Então, a esofagoscopia feita pela cápsula é muito rápida, é um exame caríssimo e não vale a pena se fazer se você tem o endoscópio disponível. É uma coisa que eu nunca utilizei e não vejo menção, nem na literatura, nem em conversa, nem em reuniões das entidades de cápsula. É de fácil aplicação. O paciente toma a cápsula, naturalmente, ela é bem preparada para ser deglutida facilmente. Eu nunca tive, com mais de 120 casos aproximadamente de cápsula, eu nunca vi ninguém ter dificuldade para deglutição. Nunca passei, ouvi endoscópio. E que vai aqui entrar, fixar eletrodos no abdômen do paciente em pontos pré-definidos. Após isso, após ingerir, as imagens já começam a ser passadas para um gravador que fica na cintura do doente. Esse gravador está acoplado aos eletrodos e fica passando as imagens numa média para a enteroscopia do intestino delgado durante umas 8 horas. Depois disso, em 10 horas, eu retiro, ponho num receptáculo que fica em contato com a minha workstation, a estação de trabalho, e vai ser transformado num filme. Aquilo que foram 164 mil fotos de captura, que é o que ele consegue capturar, vão ser transformados em 2 horas de filme. De JPEG passa para uma leitura de filme. Então, depois que você pega aquilo que eu estou dizendo, você observa então só o filme no ecrã, quando a gente vai proceder à leitura com a duração média de 2 horas. 2 horas aí tem um filme recomposto e a gente vai analisar esses achados. Detalhes do ecrã. Aqui vocês têm uma lesão, você tem condições aqui de marcar o tempo em que local a cápsula vai fazendo o trajeto dentro do intestino, desde o estômago até a sua entrada na válvula iliocecal. Você pode registrar tudo quanto for de importante aqui e analisar depois. Você pode aumentar a imagem, você pode acelerar essa imagem, você pode diminuir a velocidade do filme, você pode atentar para certos mecanismos de melhora na imagem da captura e pode também fazer depois o seu laudo automaticamente. É importante saber também que existe um receio muito grande em se ter a impactação da válvula em algum segmento desses pacientes com patologia do delgado, principalmente aqueles que têm doença de Crohn. Hoje, atualmente, que é uma das indicações mais diretas e informais, é pacientes com doença inflamatória do intestino, doença de Crohn. E o que é que dá mais? Dá estreitamento. Então você tem hoje essa cápsula que é uma cápsula de patência, prova de patência. Ela é feita exatamente com peso
e tamanho e forma iguais a de uma cápsula endoscópica. Se ela passa com o tempo normal, muito bem. Se não passa com o tempo, ela ficou impactada numa estenose como aqui em Crohn, ela fica impactada aqui, ela gira, ela fica dessa maneira e consegue ser passada à frente dias depois, que não naqueles dias naturalmente, e seguir com 12 horas, 24 horas, o doente espere naturalmente, e ia demorar mais. Então vocês devem fazer, nós devemos fazer, com suspeita de doença de Crohn, com uma enterografia ou ressonância magnética, se tem alguma lesão com suspeita de estenose, a prova da patência. Isso aqui é fácil da gente fazer. Não é caro. Aqui eu vou mostrar algumas imagens do duodeno normal. Aqui vocês podem ver a papila duodenal. Tenham em mente que você não toma endoscópio, você não insufla, nem você tem um campo de visão, como eu teria na endoscopia. Isso é patente, você tem que ter em mente, porque eu não posso insuflar, não posso aspirar e tenho que flagrar alguma coisa. E eu flagro à medida que a cápsula está localizada. Ela localizou a papila nessa região. Quando na endoscopia, ela está localizada exatamente nesse quadrante superior esquerdo, que é o local mais frequente. Aqui vocês veem uma angiodisplasia ou uma angioectasia, que é a nomenclatura mais correta para o modelamento atualmente utilizado. Não para apagar essas luzes, não. Aqui só isso aí, para melhorar mais. Vocês estão achando ruim essa imagem? Eu não estou gostando. Aqui vocês veem a lesão de um sangramento ativo, de uma lesão vascular, ela sangrando ativamente. Aqui vocês veem um ponto de sangramento também, milimétrico, talvez 2A na classificação de ano. Quem conhece hoje as classificações das alterações vasculares, foi ordenado por Iano, e aqui é o tipo 2A, que é essa lesão tipo pontual, que você encontra no jejum. Examinar um paciente com cirrose, um sangramento em atividade, é muito difícil. Veja o campo, como é que fica. Teve sangue, você tem uma visualização muito ruim. Então você não vai ter um exame bom? Claro que não. Às vezes você tem que complementar com o manitol, tendo cuidado para o doente não descompensar, mas deve ter cuidado exatamente em fazer uma boa limpeza e diferenciadamente do paciente com cirrose. Aqui, vocês observem, paciente com doença de Crohn, aqui na mucosa normal, e a lesão ulcerada, completamente diferente do que vê na endoscopia, mas aqui dá uma ideia, é aquela lesão aftoide, transmural, com pontos de sangramento. Aqui é a mesma coisa, aqui perto da borda, essa aqui é a borda de uma mucosa normal, aqui já é muito grande a lesão ulcerada, transmural, de uma doença de Crohn. Veja que ninguém está mais só com o intuito da diagnóstico do sangramento obscuro. Você está dando doença inflamatória também como diagnóstico. Já mudou um pouco o feitio e a abrangência do exame. Aqui vocês veem um filme, e vão ver então uma doença de Crohn. Vejam como é que se comporta o exame em tempo real. Aqui já estão vendo a lesão ulcerada aparecendo. Olha a lesão ulcerada, a borda aqui, e desaparecendo com o movimento da cápsula. Aqui vocês vão ver um sangramento também de uma lesão ulcerada. E essa lesão ulcerada era doença de Crohn também. Aqui a lesão. Você dá a velocidade da imagem, do filme, que você quiser também. Quando você filma para cá, você deve diminuir para ter uma boa visão. Aqui vocês vão ver uma angioectasia, não muito comum, mas repare que resolução tem para se ver alterações vasculares. Vocês estão vendo aqui, ó. Olha, observem isso. É uma angioectasia bem evidente, com as radículas e o núcleo principal da vênula, talvez. Será que é uma coisa, meu Deus? Não é.
passando da noite. Não, nós está repetindo. Aqui é um sangramento ativo também. Vou passar adiante. Bom, e dentro daquele escopo inicial que eu estava falando, dentro daquela diretriz, existia também a minha colocação sobre a heteroscopia por duplo balão. Hoje em dia é um dado complementar após a cápsula endoscópica, são dois exames que se completam. Se a gente pensa que só tem a cápsula endoscópica e a gente vai rejeitar a endoscopia, a heteroscopia por duplo balão, está enganado. Ele fica lá de prontidão, porque se encontrar alguma lesão, nós vamos ter condição depois de fazer a correção, se for um sangramento, a integração de um pólipo ou coisa parecida. A enteroscopia por duplo balão deve ser lembrada ou por monobalão ou enteroscopia por puxa. Existe então uma comparação do que é que oferece a cápsula, que é independente de um operador, realizada ambulatorialmente, de fácil ingestão e eliminação, sem complicações graves descritas, é descartável, não oferece diagnóstico definitivo, porque não é um ponto bom, porque não biopsia e não oferece tratamento. A enteroscopia requer 2 endoscopistas experientes, essa é do balão duplo. Duração de 1 a 2 horas em centro cirúrgico sob radiologia e anestesia. Incômodo para o paciente, por isso tem que ter sob anestesia. Examino delgado em uma taxa menor, cerca de 45 a 85% de visualização do intestino. Tem complicações já descritas, uma das mais comuns é a pancreatite, talvez pelo manuseio do local da segunda, terceira função do adenal, e perfurações também descritas na literatura. Porém, permite biópsia e ações terapêuticas. Conclui-se então, em estudo prospectivo, de que a cápsula endoscópica é sensível em 95%, a especificidade de 75%, um valor preditivo positivo de 95% e preditivo negativo de 86%. Eu queria mostrar agora, depois que a gente examina, lê, nós vamos, aquele laudo, Carlos, esse aí. A gente vai emitir um laudo. Esse laudo sai desta maneira, exatamente desta maneira. Eu queria que você baixasse, por favor. Acho que dá para passar. Será que dá? Aqui eu descrevo o esôfago, o carne. Vejam a fotografia, é bem diferente. Aqui eu tenho o estômago, dá para ver o estômago na boa maioria, quando está bem limpo, assim dá para ver muito bem. Olha as imagens como são boas. O piloro. O piloro aqui fechado, abrindo. A primeira imagem do adenal. Depois eu vou caminhando em direção ao jejum proximal. Estou no jejum proximal, jejum normal, com aparência normal. Vocês veem aqui as vilosidades, o padrão vascular normal do jejum distal. Aqui o íleo proximal, com poucas válvulas, porém com, vocês veem aqui as indentações das vilosidades. Aqui novamente a gente está com as velocidades mostrando o padrão vascular. É um laudo. Esse laudo sai e é concluído dessa forma. Aqui a visão da válvula iliocecal. Na hora que a gente vê, fica bem diferente. Essa vasculatura aqui, essa imagem praticamente em todos os exames fenda e transpõe facilmente. Nunca tive nenhuma impactação nesse setor. Eu quero mostrar um caso interessante também, que eu peguei e estou até... Isso. Eu observo aqui uma curiosidade. Eu fiz uma endoscopia num paciente proveniente do interior com mais de 4 anos de sangramento. Esse paciente tomou mais de 72 transfusões. Observe então, já é o primeiro filme, já vê aqui uma lesão vermiforme, penetrando dentro da mucosa. Observe que eu não posso parar. Mas observe que mais ali é de sangue, né? Sangue, aquela lesão. Vamos passar o segundo. Tá? Aqui já vai passando? Vários vermes com sangue dentro, nas organelas. Vocês veem a penetração, o poder de penetração. Aquilo que vocês viram circunscrito é úlcera.
E ela penetrando. Achei muito pequeno para ser áspero, mas não tem outro diagnóstico. E penetrando e sangrando e de uma quantidade muito grande. Ele era alcoolista, era desnutrido, anêmico, evidentemente. Então, era do interior. Esse segmento eu não concluí, mas sei que foi feito um tratamento para as cardíacas. E parou, ele melhorou. É uma curiosidade. Eu acho que dá para a gente ter uma ideia. Pode parar, por favor. Então, veja a invasividade disso aí. Eu mostrei até em São Paulo agora, porque é uma coisa incomum. Eu nunca vi descrito e na literatura também não vejo. Eu acho esses parasitas pequenos para serem ácidos. Se você tomar como diâmetro o intestino, você não vai encontrar o tamanho de 10, 15 centímetros. Mas qual outro verme você pensaria? Aí seria milímetro. Pequeno, não dá. Você vê até as organelas, entende? Você vê até as organelas. Você chega parando ali, eu mostraria as organelas. Aí melhorou com um tratamento com albendazol. Bom, o que eu queria mostrar para vocês, como o ponto de atualização, é o que temos hoje de mais moderno, que é isso aqui. O exame, a colonoscopia por cápsula. Estamos no híbrido terminal. Cápsula endoscópica para cólon. Entrou agora, passou a válvula e secal, estamos dentro do cólon. Para vocês terem ideia de como é a colonoscopia. Agora vamos ver o cólon ascendente e o transverso. Olhe bem a imagem, como dá para vocês, porque a luz também não está dando boas condições. Uma coisa que eu quero chamar, nem dá para travar aqui, mas aqui até uma lesão já, aqui, está vendo? Uma lesão polipoide, neoplásica, aqui. Ela tem uma redoma que filma na frente, e outra redoma atrás que filma atrás. Eu peguei novamente, foi a redoma de trás que pegou o transverso. A outra pegou na frente, essa pegou atrás. Então você tem que estar bem antenado quando estiver lendo aqui um pólipo, lesão polipoide, características aderomatosas, vão ver agora o pólipo descendente, sigmoide reto. Vocês veem que bem preparado é uma beleza, beleza. É uma colonoscopia que a luz aqui não deixa eu elogiar demais, mas é uma beleza. Dá para fazer muito bem com screening. Não substitui a colonoscopia. Ela faz um screening em pacientes idosos, paciente não pode fazer, coronariopata, cardiopatas graves, mas não tira a importância da colonoscopia, porque ele já está na roda anal, vista internamente. Bom, eu acho que era isso, uma visão geral que eu queria dizer, começando da visão antiga, que foi só para uma enteroscopia para ver sangramento, e hoje em dia a gente está com a colonoscopia por cápsula já iniciada aqui em Natal também. Estamos ainda iniciando, não ainda determinadamente por conta do preparo. O preparo tem que ser muito bem feito e exfolia muito doente. Pelo menos o que eu estou me baseando, que é o do Dr. Herrerias, que é um espanhol que estuda muito. E eu estou modificando um pouco e estou abrasileirando a coisa. Estou usando mais manitol, que eu usava PEG, eu estou usando mais coisas e vou usar um tocinético também, que o colo é diferente do delgado, ele é mais lento. Você tem a amplitude maior do colo e tem também a lentidão que o colo oferece, que prejudica muito, além dos resíduos que não deixa a gente ver o relevo luminoso do colo de uma maneira apropriada. Mas melhorou muito. Essa relação agora chamada D3 de cápsula para colo vem revolucionar. Eu já tenho essa plataforma aqui na Natal, já estou fazendo exame com ela, e as imagens são coisas maravilhosas, são fantásticas. Espero que o exame, o preparo, eu alcance o preparo ideal para que eu tenha. Eu estou tendo pena mais do doente, né, que é 2 vezes mais esfoliante do que para uma colonoscopia. Eu tenho que pensar bem para fazer um exame desse em doentes que são indicados, são aqueles mais idosos, são coronariopatas, são pacientes que não podem submeter ao exame invasivo. Eu acho que era isso e qualquer dúvida estou à disposição. Espero ter dado meu recado à minha maneira.